Oi, gente! Estamos chegando ao vivo para todo o Brasil, pela TV em tempo real, pela internet. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso espaço, sempre pensado com muito amor e carinho e dedicação para você que nos assiste, viu? Seguimos juntos ao vivo até 1 da tarde. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos mitos e verdades dos alimentos diets. Porque aí você diz assim: eu tô de dieta, mas comi uma barrinha de chocolate diet, então tá tudo certo. Segundo a nutri-endocrinologista doutora Thaís Albanese, não é bem assim, né, doutora? Exatamente. Seja bem-vinda ao nosso programa, Muito obrigada, viu? prazer estar aqui de novo. Só come alimentos, chocolates diets quem tem diabetes ou todo mundo tem esse hábito? E isso é bom ou isso é ruim? Todo mundo acaba tendo esse hábito e é um hábito muito ruim, inclusive para diabéticos, porque hoje existem outras opções sem ser com os nossos adoçantes artificiais. E foi o que você falou, Amanda, às vezes as pessoas acham que porque está de dieta, ou até mesmo porque é mais saudável, porque aparece muito isso na mídia, né, como sendo uma opção mais saudável. E não é. E é aqui que eu vou mostrar várias dessas opções e o porquê esses adoçantes são tão maléficos e inclusive atrapalham e estimulam o ganho de peso para quem quer emagrecer. Ixi! Ixi! Isso aí é novidade pra gente. É muito importante falar. Até porque hoje nós temos uma gama, uma variedade muito grande de produtos. Você chega às prateleiras ali do hipermercado e aí tem light, diet, fit, sem glúten, com sem lactose, sem isso, sem aquilo. Você fica vendida, você não sabe qual você escolhe se você não tem uma orientação. Sim, exatamente. Isso é uma coisa que hoje confunde muito as pessoas. Já na hora de fazer compras, já não sabe o que faz, porque uma hora a gente viu que isso é bom, que aquilo é ruim ou que tem enfim, são tantas coisas que deixam o consumidor, as pessoas, extremamente confusas. E com isso, as pessoas não estão sabendo como cuidar da sua própria saúde, da sua própria alimentação. E muitos equívocos e manipulações têm por trás de tudo isso. Vamos falar então sobre isso já já. Avisa todo mundo aí, pode, liga aí para sua mãe, para sua avó, para sua filha, para sua prima, porque esse papo a gente tem que ouvir com muita atenção. Olha, nós vamos receber também aqui hoje a Cris Melquiades, que é especialista em inteligência emocional. Tudo bem, Cris? Amanda. Seja bem-vinda ao nosso programa, Obrigada. viu? Você acha que as pessoas estão com pouca inteligência emocional? Então, Amanda, todos nós temos inteligência emocional, mas nós apresentamos diferentes níveis de inteligência emocional. Então, é fato, sim, que muito da sociedade de hoje está vivendo um estágio de intolerância emocional. E a ideia é a gente conversar um pouquinho hoje sobre isso aqui e entender o porquê que essas coisas acontecem. Sabe que eu estava conversando com a Cris ali na maquiagem? A gente estava comentando que tem uma coisa da intolerância em grupo, né? Porque assim, por que as pessoas se matam no trânsito? Ela até citou um vídeo que tem aí no YouTube, você pode olhar se quiser, de uma moça que chega num banco famoso e ela, né, por um momento fica ali trancadinha na catraca, mas isso é uma coisa de 10 segundos e ela quebra o banco inteiro. E quando você tem esses encontros de trânsito, o motoqueiro com o cara, quer dizer, são encontros de pessoas que a inteligência emocional está um pouco exacerbada, não está praticada. Não está praticada. E aí junta todo o teu nervoso, tudo que você passou naquele dia, naquela semana, a briga com a tua esposa, o teu filho, que não sei o que lá. Junta tudo isso e por um motivinho deste tamanho, vira uma super confusão. Aliás, Thaís, as pessoas até descontam essa compulsão, essa coisa louca na comida, né? Tudo que a gente não resolve na nossa mente, no emocional, alguma forma nosso corpo vai manifestar. E uma das formas que é muito relacionada com como o nosso cérebro age é exatamente com as compulsões alimentares, porque a gente busca, é o que a gente fala, eu converso muito com os meus pacientes isso sobre o comer emocional, quando você está de fato comendo as suas emoções, coisas que a gente não sabe lidar, coisas que a gente não tem a inteligência emocional para conseguir assimilar, digerir, e o nosso ritmo de vida hoje é tão maluco, é tanto assim que a gente não tem tempo às vezes para lidar com todas as frustrações, com as decepções, com as tensões, com as cobranças do dia, e a gente não aprende, não para refletir sobre isso, e então a gente começa a fazer o nosso corpo adoecer das mais diversas formas. Uma delas é pela forma como a gente se alimenta, que hoje é uma forma totalmente deturpada para muitas pessoas, né? É o momento que a gente tem de prazer, deixa eu extravasar agora. É verdade, as pessoas ligam muito prazer à comida, muito. Não que não seja um prazer, né, gente? Comer, beber bem. Mas tem outras coisas na vida que dão tanto prazer quanto, e quando a gente, assim, tá triste, largou do marido, perdeu o emprego e tal, desconta na comida. Tá muito feliz, vai na comida, num espumante, num vinho. Perfeito. Tudo a gente
né, Compensa, comemora é uma forma que a gente ou avalia as coisas ruins aí da vida meio que descontando na comida. Então, você falou muito bem. Eu recebi aqui outro dia o Rorion Gracie, da Dieta Gracie lá. E eu achei que ele falou uma coisa tão interessante que normalmente os nutricionistas não falam, claro, cada um tem a sua linha. Mas ele falou, Amanda, eu sou muito contra essa coisa que as pessoas têm que comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, tem que comer babá. Mas só tem que comer quando ela estiver com fome. Exato. Se ela tomou café e só tem fome 4 da tarde, ela vai comer 4 da tarde. O importante é ela comer bem, comer sua salada, seu legume, sua proteína, né? Enfim, o seu carboidrato aí integral, sei lá, as coisas que ela tem vontade, que são pertinentes à dieta que ela esteja naquele momento. Mas não precisa, se você não está com fome, ficar cada 2 horas. Não tenho que comer, porque o Nutri falou que eu tenho que comer. Exato, até porque hoje isso da alimentação, tudo tem tanta regra, foi gerando um peso tão grande nas pessoas que até isso virou como linha de produção. Todo mundo tem que comer a cada 2, a cada 3 horas, tem que ser esse alimento, isso, aquilo. Hoje a gente sabe que existe uma individualidade tão grande que tem pessoas que podem passar 8 horas sem comer, mas elas fizeram refeições tão boas que estão extremamente nutridas ali. Isso aí. Pode passar até mais tempo, tem práticas de jejum que são extremamente saudáveis quando bem aplicadas. Os alimentos têm uma individualidade muito grande. Falar que uma coisa é ruim ou que uma coisa é muito boa, a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia. Porque além da gente estar criando uma neura na cabeça das pessoas, o se alimentar está virando uma coisa tão pesada, saber como comer saudável, que as pessoas associam até a questão de saúde muito distante de uma vida equilibrada, saudável, de você ter prazer em se alimentar bem. E existe uma individualidade muito grande, tanto que hoje a gente faz muitos exames genéticos para ver se você tem intolerância, se você metaboliza bem aquele alimento ou não. Um alimento pode ser maravilhoso para mim, Pode não péssimo ser pra para outra você, pessoa. Amanda. Tem toda Então, a razão. e isso é muito individual. Entender e ouvir o nosso corpo faz parte dessa inteligência nossa emocional, até para se alimentar, que é algo que a gente está perdendo hoje. Então, esse é o tema. Daqui a pouquinho tem uma bancada aqui de produtos que nós vamos montar e mostrar para você mitos e verdades desse tipo de alimento, diet, light, fit. Aí, quando você chega no supermercado, você vai saber melhor agora, sob orientação da doutora Thaisa, qual escolher. Ô, Cris, a gente citou aqui, até de brincadeira, mas não é uma brincadeira, da moça que por 10 segundos ficou presa ali na catraca e quebrou o banco inteiro. Todo mundo ficou sabendo, tá no YouTube o vídeo. O que é isso? É uma pessoa descontrolada emocionalmente? Claro, não estamos julgando essa pessoa em si. A gente está dando como exemplo um caso. Como tem tantos casos até mais sérios de pessoas que se matam no trânsito, de marido e mulher que briga desenfreadamente, às vezes por motivos deste tamanho. O que é isso? Então, Amanda, isso a gente chama de descarrilar. É como se fosse um sequestro emocional. Né? Então, o nosso cérebro, ele funciona de forma... ele é compartilhado. Então, você tem, por exemplo, movimentos que são inconscientes e você não se dá conta da atitude que você teve ali naquele instante. Então, imagina uma cena de 3 segundos ou 4 segundos, só que muitas coisas aconteceram antes daquela cena. A questão é a forma como essa pessoa reagiu. De fato, tem relação com aqueles 4 segundos que ela foi barrada naquela porta giratória? O problema dela era a porta giratória mesmo, né? Perfeito. Na verdade, muitas coisas aconteceram na vida dessa pessoa antes e a porta giratória foi só o último gatilho que ela precisava para exacerbar uma emoção. Isso é uma pessoa que não consegue falar quando tem um problema? Sei lá, o marido fez uma coisa, ela não fala. O filho fez outra, ela não fala. No trabalho, os colegas de trabalho, sei lá, deram uma rasteira aí nela por alguma razão, ou ela queria uma promoção que não conseguiu, uma pessoa menos capacitada que ela conseguiu. Tantas coisas acontecem que nos tiram do sério. E muitas vezes a gente se cala. Não vou arrumar conflito, vou me calar. Legal esse ponto que você está falando, porque vai muito além do falar. Né? Então, o falar por si só, às vezes ele não traz a clareza que necessariamente você está precisando. Você continua vivendo para fora. A questão é o que está acontecendo dentro de você. Né? A gente acabou de falar aqui agora que o nosso corpo também está falando. Né? Então, a questão da alimentação é uma forma de você exacerbar essa emoção, de você compensar algo que, de repente, você não tem um estado tão consciente ainda. Então, tem uma questão que é de olhar para dentro, né? O que anda acontecendo e como eu estou lidando com isso? O simples fato de você falar não necessariamente está trazendo o seu estado de consciência para você. Porque você continua falando, mas não necessariamente tendo clareza do que efetivamente era a sua expectativa. O que você esperava ver. A questão é o que eu falo. Porque sempre que a gente tem alguma questão, alguma expectativa não correspondida, isso aciona um fator emocional em mim.
Isso está associado com expectativas que a gente vai gerando do mundo. Só que o mundo não se molda para atender às nossas necessidades, não é mesmo? A gente precisa adaptar isso. Você quer dizer que, independente de praticar a lei do stop, que às vezes a gente aprende que é importante, independente de falar ou não falar, É o que a eu gente falo. tem que avaliar o que aquilo traz, qual é o significado daquilo na nossa vida. Perfeito, Amanda. Qual é o significado? A gente chama isso de ressignificar, que é dar nome para as coisas. O que efetivamente eu estou sentindo? Ah, então eu estou sentindo uma tristeza. Mas essa tristeza é fruto do quê? O que eu esperava ver que eu não vi? Qual era a expectativa idealizada que eu criei na minha mente e ela não foi real para mim? Então, quando eu tomo consciência da expectativa que eu tinha de uma entrega que não veio, eu começo a compreender a necessidade que eu tenho. Agora, imagina na sociedade que a gente tem hoje, Amanda, onde as pessoas não estão se vendo. Então, vivemos num inconsciente coletivo, onde tem, por vezes, a inteligência emocional, as emoções exacerbadas. Está aí o exemplo do trânsito, do banco, né? Agora, imagina as pessoas se encontrando, né? Todas assim, com a Todas flor as da pessoas. pele. Eu costumo dizer, a gente anda se encontrando muito neste estado. Sim. Então, é daí que vem essa ausência do controle do impulso e a grande possibilidade de descarrilamentos na sociedade. Então, o que eu faço a partir daí? Eu preciso me ver, eu preciso reconhecer meu corpo nisso. Eu preciso reconhecer o significado dessas coisas para mim. Mas aí lá na escola, Amanda, a gente não aprendeu a ter um vocabulário emocional. Nós não aprendemos isso na vida. Nós não aprendemos isso na escola, nós não aprendemos isso em casa. Quantas vezes a gente não fala para as crianças, não chora, né? Então é como se a gente estivesse impedindo uma emoção de vir à tona. Ao invés da gente ensinar as pessoas a nomearem o significado daquilo que ela está sentindo. Então, como que eu posso praticar a inteligência emocional na minha vida, a pessoa que está nos assistindo agora, independente de qual seja o seu desafio, porque a cada dia, a cada semana a gente tem um. Às vezes o desafio é profissional, às vezes é pessoal, você com você mesma, às vezes é de relacionamentos, marido, filho, esposa, enfim. Como que a gente pode organizar, praticar, ressignificar, entender o que está acontecendo? Tá. Então, assim, uma dica bem prática, né, que cada um já pode trazer isso para o seu cotidiano, é você começar a ter um vocabulário emocional. Porque as emoções, às vezes eu peço para as pessoas, faz uma lista aí das emoções que você conhece. Aí aparece lá alegria, felicidade, tristeza, ansiedade, que é a bola da vez, né? Tudo está no pacote da ansiedade. É verdade. Então, se eu não tenho um vocabulário emocional farto, a chance de eu fazer uma nomeação errada é enorme. Tá. E hoje as pesquisas mostram que a gente já tem até identificadas 92 expressões emocionais. Tem ideia disso, Amanda? 92 expressões emocionais? Olha que legal. E se eu mostrar essa lista para você, você não vai ver nenhuma palavra, uau, eu nunca vi. Não, todas a gente sente. A questão é que isso não está automatizado no nosso pensamento para eu conseguir nomear rapidamente isso. Então, além dessa parada aí dos 10 segundos, dos 2 minutos, que é você compreender o estado que você está, é você conseguir nomear. Então, a nomeação é importante para a gente sair do que a gente chama no nosso cérebro de sistema límbico. Porque o gerenciador de emoções do nosso cérebro está na região do sistema límbico. Então, essa necessidade de parada e de nomeação faz você alternar a área de uso do seu cérebro. Você sai do sistema límbico e vai para o córtex pré-frontal. É como se você desse um exercício para a sua mente para mudar ela de lugar. Lembra daquele filme muito famoso, para quem tem filhos aí certamente foi ao cinema e assistiu, acho que era o Divertidamente? Sim, lembro, assisti. Né? E que nas histórias você vai armazenando em diferentes regiões do cérebro. Né? Então, se você está ali com aquela emoção à flor da pele, como é que você muda esse canal no seu cérebro? Como é que você sai de uma região e vai para outra? É através da nomeação. Só que eu vou saber nomear se eu tiver esse vocabulário para eu nomear. Senão, eu só vou conseguir nomear quando eu tenho uma emoção muito exacerbada, porque é um estado tão óbvio de tipo alegria profunda, ou tristeza profunda, ou ansiedade que me faz, de repente, esquecer palavras e que a minha barriga dói. Mas se eu não tenho esse vocabulário, eu perco a oportunidade de reconhecer essas emoções quando elas estão ainda no estágio primário, que são aquelas emoções mais sutis.
Então, se E como que eu consigo esse vocabulário? Isso. Então, se você digita lá no Google, coloca lá mapa emocional, expressões emocionais, você começa a crescer esse seu vocabulário emocional. É ter isto em mente. Então, Ô, Cris, essa é uma dica eu legal. queria que você citasse alguns desses nomes, desses 92 Perfeito. nomes, que não sejam talvez esses que a gente costumeiramente fala, né? Como você disse, tristeza, alegria, ansiedade, dúvida, tal, tal, tal. Mas vai ser já, depois do intervalo. E daqui a pouco também nós vamos falar dos mitos e verdades dos alimentos diets, lights, fits, glúten, sem, bababá. Até já.